Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma Terça Teológica. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Reverendo Caio. Reverendo Caio é pastor da Presbiteriana lá de Santo Ângelo. Reverendo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disposição em estar aqui conosco de forma virtual, né? Mas que Deus o abençoe e, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disposição. Eu agradeço também o convite desde já, louvo a Deus por essa oportunidade, né, por esse trabalho feito pelo reverendo Paulo Romão também, é muito proveitoso para a igreja, né, esse trabalho na Terça Teológica, então que o Senhor continue abençoando o seu ministério, a Igreja de Santa Maria e os demais irmãos que estão envolvidos com esse trabalho também. Amém, amém. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, na verdade, envolvendo no nosso contexto natalino, né? E por vezes, quando nós olhamos para o nascimento de Cristo Jesus, surge mais uma vez uma personagem muito singular na história do cristianismo, tão singular que houve uma construção teológica em cima dessa pessoa, que é Maria. E, consequentemente, existe toda uma doutrina, toda uma religião, todo um envolvimento de adoração, de idolatria sobre a pessoa da Maria. E hoje a gente vai conversar sobre essa questão, verificar se de fato a palavra de Deus nos conduz a olharmos para Maria dessa forma como a Igreja Católica olha, né? E o que você acha, reverendo Caio? Será que Maria de fato precisa ser adorada? Será que ela tem todos esses atributos divinos, né, conforme são levantados aí sobre a pessoa de Maria? Sim, na verdade, essa questão de Maria, nós temos bastante dificuldade, eu vejo que muita gente tem dificuldade, né, em relação a esse assunto, justamente por essa marca católica, pelo fato dos romanos, né, puxarem isso muito para si e exaltarem tanto a Maria, há, de certa forma, um certo temor por parte dos reformados, dos protestantes, de reconhecerem Maria com alguns atributos que a Bíblia concede a ela. Uhum. Tá? Há pontos na nossa teologia que nós realmente compartilhamos com o romanismo. É ruim falar isso, mas a gente acaba tendo que assumir isso, né? Uhum. Só que, na verdade, essa questão da adoração de Maria, com certeza a gente repudia, Uhum. justamente porque nós cremos que a adoração é somente a Deus. Uhum. Esse desenvolvimento da doutrina da adoração a Maria e até da posterior, né, debate entre a adulia, entre a veneração de Maria ou adoração realmente, Sim, sim, é um debate muito, muito marcado na história. sim, Só que o surgimento dessa adoração a Maria, na verdade, ela é bem posterior aos evangelhos. Pelas verdade. aparições que nós vemos sobre essa questão de Maria, é justamente tardio. Nós vemos as primeiras menções à adoração a Maria, ou à veneração de Maria, como eles falam, né? Uhum. Aparecem aí cerca de 100 anos, 150 anos depois da conclusão aí do Novo Testamento. Uhum. Então, nós vemos que isso é tardio. E só que, voltando aos pontos em que há convergência, né, nós, como você destacou aí, compartilhamos alguns pontos com a Escritura. A Escritura é bem clara em dizer que Maria, ela é bendita entre as mulheres, o próprio Sim. cântico de Isabel ali, elogiando, né, a Maria coloca isso a nós. O próprio cântico de Maria, que também vem depois desse cântico de Isabel, ele também fala que ela será chamada bem-aventurada pelas gerações. Sim. E nós concordamos com isso. Só que nós não colocamos Maria nessa posição de alguém excepcional acima dos demais, Uhum. ou alguém que compartilha a divindade de Deus. Na verdade, Sim. isso tudo é engano. A Escritura, Uhum. em um momento, ela destaca isso. Uhum. Então, nós realmente declaramos, né, que Maria, ela é uma pessoa honrada, foi agraciada por Deus, agiu com graça com ela, mas não porque ela é melhor do que os outros, não porque ela está acima, é santa, sem pecado, como falaremos também posteriormente, né? Uhum. Mas sim pelo fato de ela ter sido agraciada por Deus. Deus estabeleceu ela como a mãe de Cristo, não somente como o homem, mas sim como Deus, como ela realmente é. A gente não pode dividir a natureza de Cristo. Uhum. Então, sim, a gente professa que Maria é a mãe de Deus, justamente para não cairmos numa heresia, né? De separarmos as Nestoriana, naturezas de né? Cristo. Hã? A heresia nestoriana. Exato. Então, para a gente não cair nesse erro, a gente sim declara que Maria é a mãe de Deus, justamente para que a gente não acabe sendo contradizente com a nossa própria teologia. Uhum. Só que nós devemos notar isso, de que alguns termos que a gente utiliza em relação a Maria, eles devem ser bem explicados. Sim, sim. Quando nós chamamos, por exemplo, Maria de mãe de Deus,
ao contrário do que os romanos fazem, né? De fazer isso a fim de exaltar a Maria, a gente diz que Maria, sim, é mãe de Deus, no sentido de confirmar a divindade de Cristo. Essa é a grande questão, né, como você citou aí, do debate nestoriano, da condenação de Nestório, né, pela sua heresia. É essa ideia de que Cristo é Deus. Sim. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. As naturezas de Cristo, elas são perfeitas, são distintas, mas elas não são separadas, não há confusão, não há mistura, não há separação. Então, nesse sentido, sim, Maria é a mãe de Deus. Ela é a mãe do Cristo, do Deus encarnado. Mas isso não torna Maria alguém especial, alguém excepcional. Ela não é sem pecados. Na verdade, ela é agraciada por Deus, é bendita entre as mulheres, mas a gente não coloca ela nessa posição de alguém excepcional acima dos demais. Sim. Vamos destrinchar um pouco essa questão de Maria, mãe de Deus, né? Nós encontramos essa afirmação quando Maria vai encontrar com Isabel, e Isabel declara assim, olha, por que que a mãe do meu Deus vem me visitar, né? E aí gerou-se toda essa questão, né, de afirmar que Maria, ela veio ser a mãe que gerou, né, que gestacionou, que trouxe à existência esse Jesus Cristo divino homem. E depois de algum tempo, só por um fato histórico, né, envolvendo justamente essa perspectiva nestoriana que Nestório não conseguia ver uma pessoa com duas naturezas e, consequentemente, ele tinha essa divisão, né? Bom, você tem duas naturezas, são duas pessoas. Ou Jesus Cristo homem foi encarnado pela divindade e, com isso, fez essa miscelânea. E o Concílio de Éfeso quis fechar essa perspectiva teológica e fez a afirmação, né? Nascido da Virgem Maria, a mãe de Deus de acordo com a humanidade. E daí, né, toda questão pode ser pretexto para uma heresia. E, consequentemente, a gente percebe que o desenvolvimento histórico fez com que esta afirmação brotasse essa perspectiva de Maria sendo aquela que gestou, gestacionou, trouxe à existência a divindade de Jesus Cristo, né? Não só a perspectiva humana, né? E daí, consequentemente, gerou esse problema, né? E por que é impossível, né, a Maria ser literalmente essa mãe da divindade de Jesus Cristo, né? Como que a gente poderia trazer luz a essa verdade que é bíblica, né? Que Maria foi usada para que Jesus Cristo viesse ao mundo, mas também Maria não é impossível ela de fato ter gerado o Deus divino, né? Como que a gente poderia responder essa questão que os católicos por muitas vezes usam? A gente nega justamente essa ideia de Maria como a mãe da divindade, né, de gerar um Deus, justamente pelos argumentos bíblicos, né? A Escritura é bem clara em mostrar que o nosso Deus, ele é um Deus eterno, um Deus que não teve um princípio, não foi criado em nenhuma da história. Deus sempre existiu. Maria, pelo contrário, ela é um ser criado, ela é uma criatura de Deus. Então, na verdade, ao invés dela ser colocada nessa posição de alguém que cria ou gera uma divindade, na verdade, ela é geração de Deus. Ela está nas mãos de Deus. Então, até mesmo essas graças que nós já falamos, de Maria ter sido escolhida por Deus para ser a mãe de Cristo, daquele Deus encarnado, Deus feito homem, isso mostra justamente a posição de Maria, não de superioridade, mas de inferioridade. Ela está no plano de Deus. Sim. Deus traçou um plano da salvação, estabeleceu Maria para ser justamente aquela que geraria a Cristo como homem, né? De novo, não faz separação, mas a gente professa realmente que Maria gerou a Cristo somente como homem, pelo fato dessa impossibilidade bíblica, de Maria ter sido colocado como a mãe de Deus, pelo fato de Deus ser eterno. A nossa própria teologia, aquilo que nós cremos sobre Deus, já é um grande impeditivo para isso. A Escritura é clara em dizer que Deus não é criado, mas sim, ao contrário, Maria é criada por Deus. Sim. E lembrando também que o próprio Jesus disse em João 8 que antes de Abraão existir, eu sou. Então, o próprio Cristo traz essa afirmação da sua eternidade, né? De que o seu ponto inicial de existência não foi ali em Maria e, na verdade, não foi em nenhum lugar, né? Nós vemos claramente que Cristo Jesus, ele participou da criação com o nosso Deus, estava lá desde o início. Então, nós não podemos reduzir a eternidade em uma pessoa.
E ao mesmo tempo devemos lembrar que esse envolvimento do nascimento de Jesus Cristo, né? A própria Maria questiona o anjo Gabriel, mas como que vai se dar isso, né? Como que eu, uma virgem, vou trazer à existência uma pessoa? E o próprio anjo Gabriel disse que o poder do Espírito a envolveria para que isso acontecesse. E, de fato, nós não estamos diante de algo natural, né? Mas de algo sobrenatural, né? É um acontecimento sobrenatural, né? Sim, com certeza. E é interessante justamente essa questão, né? De que o nascimento de Cristo ele é sobrenatural. Justamente, e até um argumento teológico para isso, né? Justamente pelo fato dele ter nascido não somente sem pecado, por não ter cometido pecado, mas pelo fato dele não carregar nem a culpa do pecado. Nós, naturalmente, carregamos desde sempre, né, a culpa pelo pecado. Somos descendentes de Adão. Assim como o nosso pai pecou, nós também caímos com ele. Quando Adão cai, nós também caímos com ele. Isso não acontece com Cristo, justamente em função desta sobrenaturalidade, né, do nascimento de Cristo. Sim, sim. Então, realmente, é essa distinção, né? E o texto também traz luz, como o pastor já disse, né, que esse uso de Maria, ela não era alguém superior, né? O texto sempre vai dizer que ela era bem-aventurada entre as mulheres, né? Ela não era sobre as mulheres. Exato. Então, consequentemente, ela era uma mulher normal, né, diante da humanidade normal, que de forma especial foi de fato usado por Deus, né? Assim como grandes outros homens da Bíblia também foram usados por Deus. Nós temos algo especial aqui, que esse uso de forma sobrenatural, envolvido pelo Espírito Santo, gerou o nosso Salvador. Mas ela não era superior às mulheres, né? E o texto deixa claro isso, essa normalidade da humanidade de Maria. E ela até professa isso no seu cântico, né? Ela repete bastante a ideia da sua humildade, dela não ser na posição de honra, ela não se vê como alguém honrada. Exato. É uma própria ideia. Até o cântico de Isabel anteriormente ali, né? Ele muitas vezes é usado pelo romanismo. Dizer que Maria é aquela bendita, é aquela que está acima dos demais. Só que o cântico de Maria, que vem logo em seguida, ele contrasta totalmente. Ela se coloca nessa posição de humildade, de alguém que é pobre, que carece de um Salvador, como ela fala, que ela se alegra em Deus, o seu Salvador. Então, a própria Maria, ela afirma constantemente essa ideia de que ela não é alguém superior. Na verdade, ela está entre os demais, né? E foi agraciada por Deus. Esse cântico de Maria, inclusive, eu estava pregando recentemente por conta do Natal, né? Os cânticos de Natal aqui na igreja. Sim. Eu destaquei essa ideia também aos irmãos aqui da igreja de Santo Ângelo. Pelo fato de que Maria, ao contrário daquilo que os católicos fazem, de orar a ela, de buscar a ela, o cântico dela, ela nos ensina não a buscá-la, mas a orar ao Senhor. Todo o cântico de Maria é voltado não para a adoração a ela, pela graça que ela recebeu, mas é um cântico que se volta totalmente a Deus. Os versículos 46 e 55 ali de Lucas 1, né? Ela em todo o tempo, ela está louvando a Deus por quê? Porque Deus é um Deus gracioso, é um Deus que inverte aquela lógica humana, né? Ele age com graça para aquela que é humilde, como Maria. O cântico dela, ela destaca muito essa ideia. Não de que ela era não de que ela era um destaque, de que ela estava acima dos demais, mas pelo contrário, de que a grande expectativa dos judeus, né, era que o Messias viesse de alguém poderoso, nascesse de uma rainha, de uma princesa, de alguém que fosse importante aos olhos do mundo, mas foi o contrário do que Deus fez. Deus, ele age com Maria, que não era excepcional, não tinha nada além dos demais, era uma mulher humilde, mas que o Senhor assim coloca numa posição de honra, torna ela bendita, nós já falamos sobre isso, né? Mas de forma alguma a coloca em alguma posição de adoração, de exaltação, mas sim age com graça com alguém que, aos olhos humanos, não tinha nada que pudesse oferecer, nenhum benefício, né? Não havia nenhum mérito nela em relação a isso, foi simplesmente pela graça de Deus. Sim. Tem um autor que ele faz um comentário sobre essa questão da mariolatria, né? Dessa questão de Maria ser mãe de Deus. Ele diz o seguinte: os sacerdotes romanos chamam Maria de mãe de Deus, um nome impossível, ilógico e que não é bíblico. É impossível porque Deus não pode ter mãe. Ele é eterno e sem começo, enquanto que Maria nasceu e morreu dentro de alguns poucos anos.
É ilógico, pois Deus não precisa de uma mãe para a sua existência. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E não é bíblico, pois a Bíblia não dá a Maria tal nome contraditório. A natureza divina de Cristo existiu desde a eternidade, muito tempo antes de Maria nascer. E aqui a gente destaca uma coisa que faremos mais para o final, né? O problema quanto a Bíblia e a tradição, né? Porque para que cria-se ou estruture uma teologia de Maria sendo realmente a mãe da divindade, é preciso ter informações extras bíblicas, né? E, consequentemente, a Igreja Católica tem esse aval, vamos dizer assim, né? Porque eles olham a tradição como algo superior às Escrituras e veem as Escrituras como apenas um amuleto, né? Um objeto a ser manipulado e, consequentemente, infelizmente, eles começam a criar qualquer tipo ou todo tipo de doutrina. Sim, exatamente. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, né? E nós não cremos em nenhuma sucessão apostólica. Não há nenhum aval bíblico para isso, né? Para o papado, para essa ideia de novas revelações, ou da própria tradição, né? Estabelecendo novas tradições e assim modificando pensamentos, criando doutrinas e tudo mais. Aquilo que nós cremos e professamos sobre Deus está fundamentado naquela revelação que já foi concluída. O autor dos Hebreus ele é bem claro, logo no início da sua carta, dizendo, né, que nosso Deus ele falou no passado aos pais e agora nos fala pelo seu Filho. Então, tudo aquilo que nós precisamos e nos baseamos a respeito de Deus está nessa revelação de Deus, em Deus ter nos falado na pessoa de Cristo pela última vez. Cristo é a consumação da revelação de Deus, né? E os apóstolos, justamente, em todos os seus escritos, eles destacam não suas opiniões, não aquilo que era, aquilo que eles achavam que deveria ser feito ou não, mas aquilo que é realizado em Cristo. Em todos os escritos apostólicos de Paulo, de Pedro, de João, o que é destacado é justamente a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, os ensinos de Cristo, a fim de que, assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né, nós, assim, vivamos aquilo que agrada a Deus, a revelação de Deus. Não as novas revelações, não a tradição, mas aquilo que é a Escritura, daquilo que Deus revela pela sua palavra. Isso nos leva a um link, né, sobre outra teologia que é desenvolvido sobre a pessoa de Maria, pois se ela é aquela que gerou a divindade, consequentemente, isso deve trazer uma proteção, né, contra o pecado sobre Maria, que é a famosa doutrina sobre a Imaculada Conceição, né? Ou a ideia de que ela não apenas nasceu sem pecado, mas também ela continuou vivendo sem pecado, né? É uma outra teologia que colocam sobre Maria, né? Sim. E, na verdade, isso é um grande erro, né? Porque a Escritura, em todo tempo, de novo, a gente parte disso apenas, o argumento romano é apenas a tradição, né? Mas a Escritura, por outro lado, ela destaca que o único homem, o único ser humano, né, sem pecado que passou na história foi justamente Cristo. Cristo é o único sem pecado. Então, essa ideia de Maria ser imaculada, né, na verdade, é um grande engano. É baseado apenas nessa questão da tradição. E até um argumento católico usado muitas vezes é porque, então se Maria teve pecados, qual foi o pecado de Maria? Onde Maria pecou? Qual foi o grande erro dela? E isso também é enganoso, justamente porque há muitos personagens bíblicos que a gente poderia utilizar do mesmo argumento, se fosse o caso, né? Daniel, qual o pecado de Daniel? Daniel não teve pecado. A gente vai fazer uma Imaculada Conceição de Daniel? Não tem como fazer isso. Mesmo caso de Enoque. Então, há muitos personagens bíblicos, muitos não, mas uma quantidade considerável, né? Que a gente poderia partir do mesmo argumento. Enquanto a Escritura, por outro lado, através de textos bíblicos, ela deixa bem claro essa ideia de que a única pessoa, o único ser humano sem pecado foi Cristo. Todos os homens que passaram por esse mundo careciam de um Salvador. A Escritura é bem evidente disso. Paulo, em Romanos 13, ele destrincha isso, de que não há nenhum justo, nenhum sequer, citando os Salmos, né? Então, isso. A nossa única esperança, assim como a única esperança de Maria, era justamente este Salvador. O Salvador a quem ela bendiz, em quem ela se alegra, o Deus que interveio na história, né, para que ela assim também fosse salva pelo Senhor. Então, a ideia de que Maria ela é sem pecado, ela é enganosa.
justamente porque ela própria professa que ela carecia do Salvador. Ela se alegra em Deus, o seu Salvador. Exato. Eu quero até ler essa passagem, como o pastor citou, que está lá em Lucas 1, 45 e 47. Ela faz duas afirmações muito importantes para essa questão de nós reconhecermos que somos pecadores, né? Porque ela evidencia o seguinte, 46. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E aqui nós temos as duas afirmações de reconhecimento de Maria para com Deus, de que ele era o seu Senhor e o seu Salvador, né? O Senhor traz a ideia aqui de rendição, né? De você estar abaixo de alguém. Então Maria, rejeitando a ideia de que ela era a mãe de Deus e consequentemente essa imaculada conceição dessa mulher sem pecado, ela está dizendo que ela depende de Deus, que ela precisa de Deus. Além disso, ela não apenas precisa, ela confessa a sua necessidade de alguém que a salve, né? Porque ela declara que ela louva, né? Se alegra na salvação de Deus. Consequentemente, também rejeitando essa pureza, esse não ter pecados, né? Sim. E como o pastor deixou bem claro, a Bíblia evidencia, escancara a realidade de que não existe nenhum homem sequer. Todos nós pecamos. E algo interessante, né? É claro que, fazendo parênteses aqui, é claro que a Igreja Católica ela tem uma doutrina que vai fugir dessa realidade, mas uma prova viva para que nós avaliemos se alguém é pecador ou não, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Consequentemente, se alguém pode morrer, logo ela é pecadora, né? É claro que a Igreja Católica vai dizer sobre a ascensão de Maria, né, também, mas a evidência é que, vamos supor, né, vamos até supor que ela foi assunta aos céus, mas ela como ser humano, em algum momento, ou qualquer momento da sua vida, ela poderia morrer. E, consequentemente, isso evidenciaria a sua pecaminosidade, né? Então, a gente precisa olhar de forma verdadeira para isso. E, pastor, também tem uma questão muito interessante, que é um fator histórico. Essa doutrina da Imaculada Conceição não é algo da tradição, vamos usar o argumento contra eles, né? Não é algo da tradição católica. Na verdade, isso é muito recente. Eu quero aqui citar uma bula papal, e eu vou lê-la, um parênteses aqui, por favor, um aspas, né? E para que as pessoas ouçam com cuidado, né? E de repente, Essa não é a verdade. e tentem pensar aí, né? Os nossos, aqui, você que está nos assistindo, imagine quando que foi escrito isso, quando que foi dita essa bula papal, né? Diz assim: declaramos, anunciamos e definimos que a bem-aventurada Virgem Maria, desde o primeiro momento da sua concepção, foi preservada imaculada de toda mancha do pecado original, por graça singular e privilégio de Deus onipotente, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, e que esta doutrina foi revelada por Deus, ou seja, não está na Bíblia, tá? Ela foi revelada para o Papa. E, portanto, deve ser firmemente e constantemente crida por todos os fiéis. Então, nós temos uma bula papal dizendo, olha, não existe nenhuma passagem bíblica que diz isso, né? O Papa recebeu isso do próprio Deus, né? De que a Imaculada, essa Virgem Maria, ela foi livre do pecado original e de todos os outros pecados que algum ser humano possa cometer. Quando foi dito isso no início da igreja, né, foi ali nos primeiros 100 anos, não. Essa bula papal foi escrita no dia 12/12 de 1953, aqui do nosso lado, pertinho da gente, pelo Papa Pio IX. Ou seja, a ideia aqui é evidenciar, mostrar que essa doutrina ela não tem fundamento muito menos bíblico e nem menos histórico, né? Para, de repente, ter algum tipo de fundamento, né? Ela, na verdade, ela é simplesmente um desenvolvimento ou uma criação para corroborar com uma falsa doutrina da Igreja Católica.
podemos dizer que é uma reparação apenas, né? Eles viram alguns furos ali e supostamente ajustaram uma nova doutrina para conseguir dar ainda mais embasamento naquilo que eles professam, né? Então, Exatamente. realmente, a gente percebe que há uma certa... É algo estranho, né, a nós, digamos, para evitar coisas mais complicadas, né? E é interessante que, além da Maria ter feito o seu canto aqui no capítulo 1, né, no capítulo 2, ela realiza um ato que também mostra a sua pecaminosidade. Atos 2, de 22 a 24, os irmãos É podem... Lucas, né? Desculpa, isso, Lucas. Muito obrigado. Lucas 2, 22 e 24 diz o seguinte: passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhos ou 2 pombinhos. Aqui nós temos uma evidência, uma informação muito importante. O versículo 22 diz para a purificação deles, né? Consequentemente, refere-se aqui a Maria e José. E depois, no 24, no final, vai mostrar que tipo de oferta que era essa, né? E aqui há uma referência lá em Levítico, onde essas duas entregas, né? Essas duas ofertas, era uma oferta queimada, que simbolizava a completa submissão à vontade de Deus, e também esses 2 rolinhos ou 2 pombinhos, refere-se à oferta pelo pecado, ou um reconhecimento, um sacrifício de reconhecimento pelo seu pecado. Então a própria Maria evidencia aqui que ela era uma pecadora, né? Que ela não tinha nada de especial ou sobrenatural, fora do pecado sobre a sua vida. Não teria por que ela oferecer um sacrifício pelo pecado se ela não fosse pecadora, né? Essa é a ideia também ali, né? Justamente de que Exatamente. ela se coloca justamente sob a lei pelo Uhum, fato dela ter pecados e ter que se purificar, né? A ideia desse sacrifício era justamente essa. A lei uhum, dizia em Levítico, né, de que a mulher quando ela tivesse um filho, né, ela se tornava impura, ficaria impura, se não me engano, durante uma semana, e aí uhum, então ela ofereceria esse sacrifício pela sua impureza, pelo seu pecado, a fim de ser purificada. Então, bem destacado aí pelo uhum. reverendo. Então nós temos aqui uma verdade, né, de que de imaculada ela não tinha nada. Entendi. Ela era tão pecadora quanto nós. Mas veja, nós também reconhecemos esse uso especial, né? Sim, Bendita entre as mulheres, né? Não sobre as mulheres, porque ela tinha o pecado. Na verdade, né, pastor, tudo isso, toda essa construção, ela vem convergir para um grande problema sobre Maria usurpar o lugar de Cristo Jesus, né? sim, sim. E é curioso, já começando essa discussão, né, é que o próprio Cristo, em várias passagens, ele mostra oposição a esse tipo de ideia, né? Uhum, Logo no início do ministério, João registra isso lá em João capítulo 2, onde é aquele famoso milagre da transformação de água em vinho. uhum, Maria, ela aparentemente tenta se colocar acima de Cristo. uhum, Ela apresenta esse problema, a falta de vinho na festa do casamento, para Jesus, pedindo que ele fizesse algo. E a resposta dele é: mulher, que tenho eu contigo? Nem chama ela de mãe, né? É como se Jesus colocasse ela no lugar dela. Tipo, sim, eu sou autoridade, eu não dependo mais de você como a mãe, né? Mas sim, você é uma mulher, só que eu sou o Deus encarnado. O uhum, que eu tenho contigo? Você não tem autoridade sobre mim. Então, ali já é uma certa uma base para que nós realmente coloquemos Maria no lugar dela, de que ela não está usurpando, não toma o lugar de Deus, mas de que ela, assim como já falamos, ela está sob a autoridade de Deus, uhum, sob a autoridade de Cristo. uhum, Outra passagem que mostra isso é aquilo que Mateus registra no capítulo 12, no final de Mateus 12 ali, quando Maria e os irmãos de Jesus, que aí já toca em outro ponto, né? Já vai contra, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria. sim, Então, quando Maria aparece ali com os irmãos do Senhor, chamando ele para ser no meio da multidão, e ele novamente não se submete a isso. Ele uhum, fala: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, aqueles uhum, que praticam e que ouvem a palavra de Deus. Então, nós vemos que o próprio Cristo já faz questão de, nos evangelhos, como relatado pelos evangelistas, uhum, de mostrar que Maria ela não ocupa o lugar de Deus.
Na verdade, ela estava abaixo de Cristo. Cristo é aquele que tem todo o poder, toda a glória. E a Escritura, em muitas passagens também, além do próprio Cristo mostrar isso, os autores bíblicos, em muitos momentos, eles mostram isso. Paulo registra, né, que ao nome de Jesus se dobra todo joelho no céu e na terra, não a Maria, mas a Cristo. O próprio Cristo declara na conclusão do Evangelho de Mateus, quando vai comissionar seus discípulos para a pregação do Evangelho, ele fala que todo o poder foi dado a ele, todo o poder do céu e na terra. Então ele afirma que é ele quem detém todo o poder, e não Maria. A ideia da intercessão de Maria também é falha, porque o nosso único mediador, aquele que intercede por nós, é Cristo, e não Maria. Então a Escritura é bem clara nessas ideias que contrapõem, né, que se opõem à ideia de Maria como intercessora, como a mãe, né, a rainha dos céus. Então tudo isso é justamente o oposto da Escritura. A Escritura exalta em todo o tempo a Cristo, aquele que está exaltado destra de Deus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, como já foi citado lá de Mateus 28. E Jesus Cristo é aquele justamente que estabeleceu o perfeito sacrifício. Nós somos salvos, aquele que nos abre o caminho para os céus é Cristo. Não é Maria, que é aquela que nos guia, que nos leva pelas portas do paraíso, mas é Cristo aquele que estabelece o seu povo e quem nos conduz para a sua glória, né? Então, ao contrário daquilo que é apresentado pelo catolicismo, quem realmente detém todo o poder, quem é glorificado, é Cristo nosso Senhor. Então, em todo momento na história da igreja, nós vemos essa expressão, de que é Ele quem está exaltado acima de todo nome, é Ele a quem todo joelho se dobra no céu e na terra, e toda língua professa que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é a porta, então nós entramos na eternidade, somos agradáveis a Deus agora por meio dele, e não por meio de Maria. Então nós vemos realmente que esses argumentos que colocam Maria em posição de destaque, eles não encontram base na Escritura. A Escritura, em nenhum momento, ela vai destacar Maria como alguém que está acima dos demais, como alguém que é todo-poderoso. Pelo contrário. A própria Escritura, de diversas formas, tanto diretamente, como Cristo falando com Maria, como também pelos autores bíblicos, destaca que o único digno de adoração, o único digno do nosso serviço, da nossa dedicação, é Cristo Senhor, não Maria, né? Exatamente. Há uma ilustração no meio católico dizendo que quando existem duas escadas para entrar no céu, né? Daí a pessoa ela vê aquelas escadas e uma está Maria e outra está Jesus Cristo. E ela pega a escada de Jesus Cristo. E quando chega no fim da escada e a pessoa encontra Jesus Cristo está com uma cara carrancuda, séria, brava, isso espanta a pessoa. Então a pessoa desce a escada e sobe a escada de Maria, o qual está de braços abertos, toda feliz e alegre, recebendo aquela pessoa nos céus, e assim ela a conduz até Cristo Jesus, o Senhor. Né? Mais uma vez nós voltamos ao problema quanto à tradição e à Escritura. E isso é gravíssimo, né? Porque coloca Cristo na posição de um juiz severo, não de graça, de compaixão, como ele demonstra ao todo o seu ministério, né? Exato. Então isso também é muito grave. E além de dependente de um ser humano, né? Exato. De alguém que faça a intercessão, que conduza uma pessoa até Cristo Jesus, né? Seja o intermédio, né? O mediador, colocando Maria como essa pessoa, cumprindo essa função, né? E, consequentemente, a gente pode abranger essa questão de usurpar o lugar de Jesus Cristo na perspectiva de intercessão, né? Também tem aquela frase, né? Olha, não há nada que o filho... Me ajuda aqui a colocar a fala corretamente, né? O filho não rejeita o pedido de uma mãe ou alguma coisa assim, né? Colocando que orando para Maria, né, ou intercedendo para Maria, consequentemente Cristo Jesus vai receber esse pedido, né? A ideia é que Maria é quem move o coração de Cristo, né? Exato. Exato. Mas veja, se isso for verdade, se isso for fato, nós colocamos sobre Maria um atributo divino da onipresença, onisciência, porque ela teria que ouvir as orações ou intercessões de todas as pessoas à face da terra, do Japão ao Brasil, né? E, consequentemente, esse é um atributo exclusivo da divindade. E quando nós colocamos essa divindade sobre Maria, nós quase que fazemos ela a quarta pessoa da Trindade. Exato, isso que eu ia comentar agora, né?
ela acaba ocupando não somente o lugar de Cristo, por ser intercessora, por puxar para si essa ideia da tradição, né, de ser intercessora, mas ela até torna desnecessário o Espírito Santo, porque é ele que é o poder que nós oramos, né, nós oramos através do Espírito Santo também, que age em nosso coração, que, como Paulo fala em Romanos 8, né, é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Maria, realmente, ela acaba não usurpando apenas da Cristo, mas até a pessoa do Espírito Santo, aquele que é o nosso consolador, aquele que é dado para nós para testificar de Cristo, porque nós oramos também a Cristo, nosso intercessor, aquele que é o mediador entre nós e Deus, né, o Pai. E, ao mesmo tempo, há uma figura visual que a Igreja Católica faz de Jesus Cristo. Na verdade, são duas figuras, né? Se nós tentarmos lembrar aqui como a Igreja Católica mostra como Cristo Jesus é, ou ele é aquela criança humilde na manjedoura frágil, dependente da sua mãe, que é aquela mulher cheia de ternura, cheia de compaixão, cheia de amor, né? Ou a criancinha indefesa, ou aquele Jesus vencido, morto e fixado na cruz, né? Então nós temos um Jesus Cristo que não demonstra, não evidencia todo o seu poder divino, né? E ele sempre dependente de alguma coisa, né? E, consequentemente, aquele Cristo Jesus crucificado na cruz também dependia da sua mãe amorosa, da sua mãe delicada para cuidar dele após a sua morte. E, consequentemente, nós vemos o rebaixar de Cristo Jesus na Igreja Católica, né, tanto na sua ilustração, né, de como eles evidenciam, demonstram ele visualmente, mas, ao mesmo tempo, essa assunção de Maria, né, esse levantar de Maria, sendo aquela que cuida do nenê Jesus Cristo, mas também socorre o Jesus fixado na cruz. Sim. É engraçado isso, né? Que as representações, como você destacou bem aí, estão sempre nessa ideia de fragilidade. Cristo sempre é frágil, né? Nessa ideia da representação dele. Isso, além de ser um pecado, né, também mostra essa falsa essa teologia enganosa, né? De que Maria é colocada de novo, como você destacou aí, acima de Cristo, como aquela que sustenta Cristo, como se Cristo dependesse de Maria e não o contrário, né? Verdade. Então, realmente, isso é algo sério, é algo que tem que ser destacado, porque a Escritura, em todo o tempo, demonstra o contrário. Você bem destacou, né? Nós exaltamos a Cristo. Cristo não é aquele Cristo preso no madeiro, fragilizado. Ele já foi, quando a gente professa realmente que ele foi esmagado por Deus, mas ele foi ressuscitado. Ele está exaltado à destra de Deus. Como destacamos também, é ele que detém todo o poder, ele reina sobre a terra. E essa ideia de Maria, tanto no início, como aquela mãe que cuida do bebê todo indefeso, como também depois a mãe que socorre o filho que foi esmagado na cruz, ela é muito limitada, porque ela perde de vista a exaltação, a vitória de Cristo. Verdade. Então, é uma teologia que é baseada no fracasso de Cristo. E isso é algo que poderia até não dizer que é uma teologia cristã. É até estranho pensar que um cristão parte desse ponto de que Cristo não é suficiente, de que ele é todo fragilizado, e de que o poder para a salvação não vem de Cristo, mas vem de Maria. Isso é algo totalmente contraditório com aquilo que a Escritura professa e com aquilo que nós afirmamos e professamos em nossa fé. Isso. Há um fato também, reverendo Caio, você citou a questão de quando Jesus Cristo ele transformou a água em vinho, né, no seu primeiro milagre, mas também há um acontecimento que demonstra essa posição de Cristo Jesus, e ele já sabia desde sempre, né, quem ele era e quem Maria era. Sim. Quando Maria estava voltando de Jerusalém e perdeu Jesus por 3 dias, e José e Maria voltam desesperados para Jerusalém procurando, né? Imagina a angústia, né? Dos pais perderam seu filho, nós somos pais aqui, né? Imagina o terror na cabeça de não saber onde está o filho. E lembre-se, quando Maria encontra Jesus Cristo, ele estava no templo. É interessante a resposta de Jesus Cristo à questão da Maria, né? Poxa, onde você estava, meu filho? Que travessura que é essa? Né? Ele diz que importa que eu esteja na casa do meu Pai. Veja que Cristo Jesus tinha a plena consciência de que Maria, por mais que ela teve o seu papel relevante, né? Há algo superior à própria paternidade e à própria
envolvimento paternal, maternal, terreno, que é o seu envolvimento com o seu Pai Celestial, o nosso Deus eterno. Né? Então, o próprio Cristo Jesus tinha essa concepção, esse entendimento, deixou isso claro nas Escrituras, para justamente mostrar qual foi o papel de Maria, né, e qual era o lugar de Maria, que não tinha essa exaltação plena, mas o próprio Jesus destaca, olha, importa que eu esteja na casa do meu Pai. Você não tem tanta importância assim, né? Mas o meu Pai, ele tem a real importância. E até uma curiosidade sobre isso, né? Que a gente... É realmente uma curiosidade, mas que é relevante para esse assunto é o fato de que Cristo em nenhum momento ele chama Maria de mãe, né? Em toda a menção de Jesus a Maria é como mulher. Ele em nenhum momento fala que ela é a sua mãe. Por mais que a gente saiba, a própria Escritura deixa claro que era mãe de Jesus. Sim. Mas Jesus, em nenhuma ocasião, ele chama Maria de mãe, é sempre mulher. Tanto que ele fala isso não somente naquilo que eu já citei, né, lá nas bodas de Caná, como também na cruz. Ele fala isso a João, né? Aí está a sua mãe, e mulher, aí está o seu filho. Então, a ideia é justamente essa, de que Jesus, em nenhum momento, ele abre esse precedente para que nós criemos essa teologia em que Maria é aquela terna mãe que cuida do filho indefeso, porque o próprio Cristo, em todo momento que ele se expressa em relação a Maria, ele mostra essa consciência, como você destacou, reverendo. Essa consciência de que ele era Deus. Ele sabia que ele era desde o princípio, né? É bem colocada essa sua lembrança de Jesus no templo, ainda jovem, antes de iniciar o seu ministério, e destacando que importava que ele estivesse na casa do seu pai. E para fechar, né, a gente precisa destacar que na verdade, vamos dizer assim, um grande problema, né, um grande problema teológico, vamos dizer assim, tudo isso destaca a grande divergência, como falamos inicialmente, entre a teologia reformada e a teologia católica. Né? A teologia reformada ela está embasada somente nas Escrituras. A Escritura que, sendo a voz de Deus, é a autoridade sobre a nossa vida. Diferente da teologia católica, que há um envolvimento muito sério e muito dependente na questão da tradição, né, na autoridade papal, né, naquilo que ele fala na sua cátedra, né, na sua autoridade como substituto de Jesus Cristo. E aqui uma grande oposição, não é verdade? E até mesmo com a questão de que, tomando esse tipo de posição teológica, há uma rejeição às Escrituras. E isso também é um grande problema. Na verdade, pode ser até uma outra terça teológica de nós falarmos sobre a autoridade das Escrituras, né? Que a Igreja Católica literalmente rejeita isso e coloca a autoridade de homens acima das Escrituras. Sim. E até aproveitando esse ponto de Maria e sobre a inerrância das Escrituras e sobre a sua suficiência, é importante destacar que a própria Maria demonstra isso. Os registros de Lucas, por exemplo, estava até abrindo aqui, Lucas capítulo 1, versículo 38, quando o anjo, depois de falar com Maria e apresentar tudo o que aconteceria, né, a resposta de Maria ao anjo é: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E aí o anjo então parte, ou seja, ela guarda a palavra de Deus. E a mesma coisa repetida lá no capítulo 2. Então, aparecem os anjos, o anjo aparece aos pastores, há aquela canção belíssima, né, que exalta a Deus e paz na terra entre os homens. E então, quando os pastores vão se encontrar com José e Maria, lá na manjedoura, quando Jesus estava colocado na manjedoura, no capítulo 2 de Lucas, versículo 19, é dito que Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Ou seja, a própria Maria mostra a sua submissão à palavra de Deus, aquilo que Deus revelou, né? Então, realmente, isso contrasta totalmente com a ideia do romanismo. Enquanto aquilo que é desenvolvido na teologia católica romana, e que é baseado totalmente na tradição, em que não há nenhum embasamento bíblico, é justamente o oposto daquilo que a própria Maria fazia. A Maria, ela entesourava a palavra de Deus. Ela guardava aquilo que Deus revelava aos homens. Então, Maria ela não abria precedentes para a tradição. Ela ouvia a palavra de Deus. A Escritura, como um todo, sempre destaca isso. Então, já é outro oposto, né? Assim como outro lado, na verdade. Assim como Maria guardava a palavra de Deus, a própria Escritura nos instrui a guardá-la, a não darmos atenção às fábulas, às tradições, a nenhum tipo de teologia bem elaborada, mas nos satisfazermos somente com a palavra.
como o próprio Paulo descreve, né, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, é a escritura que é suficiente a nós. Ela é quem nos aperfeiçoa, quem torna o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando nós desenvolvemos qualquer teologia ou fazemos qualquer tipo de doutrina baseada apenas em tradição e não na escritura somente, nós somos levados a esse tipo de problemas. Há uma teologia que usurpa a glória de Deus, como ele já destacou, porque Maria ela toma a glória de Cristo. É uma teologia que é enganosa, porque com certeza a própria Maria não concordaria com aquilo que é feito com a sua imagem hoje em dia, porque a Escritura revela Maria totalmente distinta daquilo que a própria teologia católica coloca. Ela reconhecia o seu lugar, sabia que estava abaixo de Cristo. Ela em nenhum momento, ou melhor, quando ela tenta se colocar acima de Cristo, o próprio Cristo coloca ela de volta no lugar dela. Então, por mais que a gente diga, encerrando, concluindo aqui, né, que ela é bendita entre as mulheres e que ela é bem-aventurada, é fundamental que nós compreendamos que a Escritura é suficiente. Sim. Que aquilo que a Escritura diz sobre Maria é suficiente. E qualquer outra questão que passe além das Escrituras, tanto quanto a salvação, quanto a pessoa de Maria, é enganoso, é mentira, é uma idolatria. Por mais que, como a gente já falou também, né, que eles falem que é serviço, que é reverência, enfim, na verdade, isso é idolatria. Porque aquilo governa o coração. Aquilo usurpa a glória de Deus, né? Exatamente. E só dando esse gancho aí, né, que eles trazem a argumentação de que da diferenciação da adoração, né, entre elatria, dulia, hiperdulia, né, e colocando Maria como hiperdulia, não é uma adoração à divindade, mas todos os objetos, todas as sequências, toda a liturgia que é voltada a Maria, também é voltada a Deus. Né? Então, na teoria pode haver diferença, mas na prática é a mesma coisa. Né? Exato. E é preciso ter um chamado para que nós rejeitemos a falsa adoração, para que nós deixemos de lado a idolatria e voltemos ao único Senhor e Salvador da nossa vida, que é Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, se você está nos ouvindo e de repente tem essa afinidade a Maria, ou essa dependência à pessoa de Maria, nós queremos trazer as boas novas de salvação para a sua vida, pois Cristo Jesus é aquele que realmente pode nos ouvir, aquele que realmente pode interceder por nós, e aquele que realmente é o Deus divino e encarnado, aquele que se fez homem para morrer em nosso lugar e nos dar vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, jogue fora todos os falsos deuses, jogue fora todas as falsas idolatrias, jogue fora as falsas imagens que de repente você tem em casa e saiba que você não precisa disso. Você não precisa de objetos ou de mediações, outras mediações, para se encontrar com Deus ou ter a vida eterna e os seus pecados perdoados. Cristo Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Reverendo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Agradeço imensamente o seu tempo que você se dispôs aqui para conversar com a gente, ter esse momento bem legal, bem interessante de desenvolvermos essa doutrina, né? Refutarmos a falsa doutrina e levantarmos a verdadeira doutrina na sua pessoa e obra de Jesus Cristo. Deus o abençoe ricamente. Amém, amém. Eu novamente louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço o convite ao reverendo Paulo Romão, e a minha oração é que isso seja edificante para a igreja. Pessoas possam ouvir essa conversa, possam ser confrontadas pela palavra, e assim buscarem refúgio somente em Cristo, como você mesmo destacou, reverendo. A nossa única esperança, o único Salvador, nosso Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém que possa se colocar nessa função de mediador, ele é o nosso único nome, pelo qual importa que a gente seja salvo, como a própria Escritura declara, né? Então, minha oração é essa, é que as pessoas possam ouvir, possam ser edificadas, aqueles que já professam nossa fé em Cristo somente, sejam edificados e equipados para confrontar esses erros, e aqueles que porventura estejam ainda no erro, sejam agora trazidos de volta, sejam chamados por Cristo para professarem a fé em Cristo, para descansarem somente em Cristo, abandonarem esses ídolos, rejeitarem essas fábulas, e encontrarem salvação em Cristo, que é o único que importa que sejamos salvos.
Amém. Deus abençoe. Louva a Deus por esse projeto. Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos, pela sua participação. Deus abençoe vocês e até a próxima Terça Teológica. Até mais. Tchau, tchau. E aí, meu irmão?